rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos e amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semana passada, no domingo passado, nós vimos o capítulo 1 do Evangelho de João, mais especificamente os versos de 35 a 40. E hoje eu gostaria de avançar mais um pouco no Evangelho de João com vocês, no capítulo 2. Leitura bíblica, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho.
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que Deus abençoe sua maravilhosa palavra ao nosso coração nessa noite de ceia do Senhor. Quando nós estudamos o capítulo 1, nós vimos que Deus rompeu o silêncio que se formara de 400 anos até do profeta Malaquias no Velho Testamento até João Batista no Novo Testamento. E nós vimos que a essência e a característica que Jesus apresenta de João é de um discípulo obediente, um discípulo servo e um servo sem vaidades, sem suntuosidade, soberbo ou estrelado, mas sobretudo um servo que não só anunciou a Jesus, mas que também preparou discípulos para Jesus, como nós vimos. Agora nós estamos entrando no capítulo 2 e João quer nos ensinar mais um pouco. O verso 1 já inicia nos dizendo que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. 3 dias depois, que alguns dizem que é o 3º dia da semana, e que os judeus preparavam seus casamentos, mas o que nós sabemos é que de onde João estava batizando até Caná da Galileia era uma caminhada de 3 dias. Alguns dizem que isso dá quase 90 quilômetros, porque de Caná a Nazaré são 7 quilômetros e mais 80 e alguma coisa de Nazaré até lá. Vamos tentar entender um pouco, visualizar mentalmente aí esse deslocamento. Se a gente voltar lá no capítulo 1, os versos 43 e 44 vão nos informar o seguinte. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Agora olha esse mapa aí e veja mais ou menos a costa ali do Mar da Galileia, onde estava Betsaída, e é esse deslocamento que eles vão fazer. Eu coloquei uma seta aí, de Betsaída ou daquelas cercanias ali, até Caná, o que dá 92 quilômetros, alguns dizem, dessa distância. Muito bem. Então os versos 1 e 2 nos diz que a mãe de Jesus estava ali, é a primeira informação, e depois ele diz, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Há todo um interesse de narrar que Jesus recebeu um convite separado por questões do judaísmo, para que não fique parecendo uma condução da mulher na coisa. Mas é só isso. O que me chama mesmo a atenção e o que eu gostaria de pensar com você já de início é a respeito dos versos 3 e 4. O texto nos diz, faltando vinho, a mãe de Jesus, veja que João diz, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui nós precisamos desmistificar um mito que foi criado e que não é verdadeiro. O mito de que Jesus agiu com desprezo, ou frieza, ou mesmo com dureza com Maria, por não considerá-la sua mãe, são falácias. E a gente precisa ser honesto com isso. Não há nenhuma dessas coisas presentes no tratamento que Jesus está dando à sua mãe, Maria. Se nós olharmos essa referência da palavra mulher, nós vamos entender por que Jesus chamou sua mãe de mulher. Primeiro que não era desprezo, lá em Mateus capítulo 15, nós vimos ali no verso 28, que Jesus elogiou uma mulher dizendo, mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Então não é uma forma de desprezar. Se nós formos para Lucas capítulo 13, no verso 2, nós vamos encontrar Jesus para aquela mulher que estava enferma, dizendo, mulher, está livre
da tua enfermidade. Chamar de mulher também não é amaldiçoado, nem muito menos desprezível. Em João capítulo 4, verso 21, aquela mulher na beira do poço, nós vamos encontrar Jesus explicando para ela: mulher, crê-me que a hora vem e que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então também não é desprezo espiritual, porque Jesus está explicando para uma mulher e chamando ela de mulher a respeito de concepções profundas a respeito de adoração. E se a gente prosseguir mais um pouco, João capítulo 19, quando Jesus está na cruz, nos versos 25 e 26, que ele entrega sua mãe aos cuidados de João, ele claramente diz na cruz que João cuidasse dela como mãe e diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. O que Jesus estava dizendo? Primeiro, nós precisamos entender a circunstância que João está apresentando Jesus. João está apresentando Jesus como Messias. E aí a gente precisa entender essa troca de palavras. Primeira coisa, precisamos voltar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E o que diz lá? O descendente dela, este lhe ferirá a cabeça. O descendente de quem? É aquela expressão que alguns dizem: da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, diabo, Satanás. Então agora nós vamos entender o que Jesus está dizendo no Evangelho de João, capítulo 2, verso 4. Quando Jesus diz: que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Você não é minha mãe, você não manda em mim? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: o seu tempo da promessa chegou. Da sua semente nasceu aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Mas o que eu que vou pisar a cabeça da serpente tenho com você? Por isso que Jesus diz assim: ainda não é chegada a minha hora. O seu tempo, o seu momento já chegou. Mas o meu ainda não chegou. Jesus está dizendo: eu ainda não tenho a ordem do Pai para começar. Nossos relógios não estão acertados para o mesmo tempo do cumprimento da promessa. Então é isso que Jesus está dizendo. Não tem nada dessa história de que Jesus desprezou, maltratou sua mãe, mesmo porque ele quebraria o próprio mandamento, que deve honrar pai e mãe. Então, falácia desfeita. E o próximo verso vai nos dizer claramente que Maria entendeu a resposta. Olha o que diz o verso 5. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Se ele disse para a mãe que os relógios deles não estão acertados e que dessa forma ele não tinha um aval do pai para começar o ministério, Maria está dizendo: olha, ele vai resolver então do jeito dele. O pai vai falar com ele e ele vai dizer para vocês. Agora, façam o que ele está mandando. Em outras palavras, Maria está dizendo: ele sabe de tudo e do tempo para todas as coisas do Senhor. Vamos pular a história, estamos no verso 5. Vamos pular a história agora e já vamos lá para o verso 9 e 10. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. E ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Duas coisas são importantes que nós precisamos entender nesses dois versos. O primeiro, verso 9, a respeito da água nas talhas de purificação. Sabemos que essas talhas eram talhas que ficavam na entrada do templo, ou no máximo elas tinham que estar na entrada da casa para que os judeus se purificassem. Ele lavava as mãos e alguns bochechavam e cuspiam dentro. E sabiam que essas talhas, com o tempo, elas eram consideradas desprezíveis, dado o serviço e o tempo de uso. É como se elas tivessem ficado impregnadas de pecados a ponto de serem trocadas. Tudo indica que essas talhas já eram talhas condenadas. E Jesus então vai dizer que pegasse essas talhas e enchesse de água. E João agora diz que quando essas talhas, que foram cheias de água, pelos servos, é trazida
o salão de festa ali, apresentada ao enólogo da festa, ao provador de vinhos, ele fica surpreendido com a qualidade daquele vinho. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Os judeus usam nas suas festas vinhos especiais. E um dos vinhos especiais usados na festa do judaísmo é o kosher. Ou kosher, como alguns traduzem. Essa foto que está aparecendo para você, o que é um vinho kosher? O vinho kosher, ele só pode ser aberto, ele só pode ser servido por judeu. É um vinho que tem todos os cuidados, desde a plantação, manuseio, é um vinho exclusivo. Mas existe ainda um outro vinho, que é a exceção, que são os chamados de kosher mevushal, que é esse outro que está aí. Ele pode ser servido por quem não é judeu. Então, muito provavelmente, nessa festa foi servido, que é uma ocasião especial, são as bodas, é servido esse vinho kosher mevushal. Detalhe, esse vinho é uma garantia para que um judeu, dados os vinhos que são preparados ali por muitos pagãos, e que, segundo eles, sofrem consagrações e até contaminações, o judeu, para preservar-se nas suas festas, ele faz uso desse vinho kosher mevushal, porque esse vinho ele é um vinho diferente desses outros vinhos. Por que ele é diferente? Porque a palavra kosher mevushal significa vinho fervente, ou fervido em hebraico. E por que esse vinho recebe esse nome? Porque esse vinho ele é semelhante ao leite que nós consumimos. Ele tem seu tratamento de bactérias e outras coisas tratadas através da pasteurização. O vinho é levado a uma temperatura alta. Quando ele entra num processo de fervura, ele é resfriado imediatamente. E assim, de acordo com as leis judaicas, esse vinho pode ser servido pelos não-judeus. E aí eu pergunto para você, então, esse é o vinho que provavelmente causou esse espanto no mestre-sala, no enólogo, no provador da festa. Agora pensa comigo, e os servos que viram acontecendo? Se é um vinho que virou vinho da água, e eles sabem que esse vinho ele tem que ser levado a uma temperatura máxima e depois resfriado bruscamente, eu fico imaginando, se ferveu e resfriou bruscamente, já é uma coisa para eles ficarem sem entender. Se não ferveu, não foi esfriado bruscamente e foi servido, ele foi considerado esse tipo de vinho. E aí aqueles servos estão pensando assim, como pode? Abriram a talha e olharam lá dentro, é vinho, tem cheiro de vinho, e possivelmente já tinham detectado lá, mas que vinho, que coisa, que milagre é esse? Por isso que o verso 9 diz, a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que o haviam tirado da água soubessem. Eles sabem muito bem o que foi que aconteceu. Agora olha que coisa ainda mais interessante. Os versos 6 e 8. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Lá no início eu usei uma unidade de medida. Outras traduções usam metreta, que é uma outra unidade de medida. E aqui eu usei bem aportuguesado, cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Preste bem atenção nisso. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Então eles viram as talhas sendo cheias de água até em cima. As talhas então que tinha água, quando Jesus disse, agora olha o que tem dentro é vinho. Agora pegue o vinho.
Eu fico imaginando eles panhando, colocando em algum vasilhame, observando a cor, o cheiro. As pessoas dizem que pelas espumas que se formam, o colar que se forma na taça, é possível dizer até a graduação alcoólica, a safra, a florada e essa coisa toda. Mas imagine a surpresa. Agora, o que está acontecendo e o que está sendo ensinado? Nós precisamos entender isso. Primeiro, que essa unidade de medida, ora oscilando com uma coisa ou com outra, a mais evidente é que realmente é uma metreta. E o que é uma metreta? Uma metreta é uma unidade de medida que equivalia a uns 40 litros. Então vamos começar a fazer algumas contas. Cada talha daquela, então, podia colocar de 80 a 120 litros. Então, uma jarra daquela, ou uma talha daquela cheia, perto do máximo, 80 litros. No máximo, ela podia pegar até 120 litros. As 6 juntas, 480 litros, se enchida no primeiro nível, 720 litros se cheia no segundo nível. Para onde que isso está apontando? A tradição judaica lá dizia, e eles cantavam, que a vinda do Messias seria precedida de um ano de fartura de vinho, de produção dos parreirais nunca vista. Alguns diziam que um só pé de uva era capaz de produzir 480 litros de vinho. Então vamos começar a entender algumas coisas. 4 mais 4. Não é isso que está aí? Veja bem, 40 mais 4 vezes 4 metretas, 12. Aponta para 12 litros. Não, pastor, não estou entendendo. Vamos lá. João capítulo 2, versículo 3. A mãe de Jesus disse: não tem mais vinho. As comemorações nupciais, elas se prolongavam normalmente durante vários dias, de 3 a 7 dias. Nós temos lá Gênesis 29, nós temos Juízes 14, mas o que eu quero que você entenda? A festa de casamento ela era conduzida por 3 grandes celebrações com brindes. A primeira, que era a chegada dos noivos, a segunda, que era a consumação das alianças, e a terceira, que era a despedida dos noivos. Então, quando Jesus diz assim: encham de água esses potes, e eles encheram totalmente, o que isso quer nos dizer? Uma metreta, 40 litros. 6 talhas, 24 litros, se fosse só 40 litros. Mas sabemos que 24 litros não daria para aquela multidão. Então nós vamos para a segunda opção. A metreta ática. A metreta ática, então, 120 litros. Ela é maior, que é de 80 a 120 litros. 120 litros, 6 talhas juntos. Se for na primeira medida, 480. Se for na segunda medida, 720 litros. O cântico dizia que na chegada do Messias, um pé de uva produziria 480 litros. Então, se as talhas fossem cheias na primeira unidade de medida, o que eles cantavam estava acontecendo. Porém, o texto diz que as talhas foram cheias até em cima. Então, se as talhas foram cheias até em cima, são 720 litros. 7 é o sábado, é o descanso. 20 é o dobro da governança de Deus, o Pai e o Filho trabalhando. 6 talhas, cada pilha de pão da propiciação lá no tabernáculo eram de 6 pães. Então, querido, o que João está mostrando? E ele diz que Jesus principiou os sinais. Nós sabemos que João, numa sequência no seu evangelho, ele vai apresentar os 7 sinais da manifestação do Messias. E esse é o primeiro sinal. Hebreus capítulo 4, de 9 a 10. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. O Pai e o Filho, as 2 pilhas de pães.
Marcos capítulo 2, de 27 a 28, Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que Jesus estava dizendo? O verdadeiro noivo, o sábado, o Filho de Deus, estava naquela festa e não era simplesmente para resolver um problema do casal, uma tristeza, uma frustração, porque o casamento não poderia realizar todo o seu cerimonial, aquele grande brinde que precedia a consumação do casamento antes da retirada dos noivos para as núpcias, né? E que era culminada com o derramamento de sangue do rompimento do ímen da noiva na relação sexual. Jesus está dizendo: o verdadeiro noivo, que vocês cantavam da abundância que seria manifesta quando ele chegasse, dos 480 litros de suco de uva ou de vinho que uma só parreira produziria, ele está aqui. Ele está aqui e Jesus está dizendo: bebam à vontade, celebrem, porque depois disso vem o quê? O derramamento de sangue do rompimento do ímen da noiva, consumando o casamento. E Jesus está dizendo: o grande, o noivo, ele também estará realizando isso. Ele vai derramar o seu sangue para consumar o casamento da igreja com ele. Agora olha que detalhe interessante, João capítulo 2, versículo 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo. Esse é possivelmente o único registro no Novo Testamento em que servos veem primeiro o milagre do que as outras pessoas. Então o que João está nos ensinando? Servos extraordinários. Servos que, apesar de parecer estranho o pedido, obedeceram prontamente a Jesus. Servos que, apesar de tudo que a religião dizia a respeito daquelas talhas, obedeceram a Jesus. João Batista foi o primeiro servo apresentado. Agora, os servos simples são apresentados diante de Jesus. Mateus, capítulo 11, de 8 a 9, quando Jesus falou de João Batista, ele disse: o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Agora João está apresentando servos ainda mais simples. Agora veja o resultado do trabalho daqueles servos simples. João capítulo 2, versículo 11. Assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais. Já disse para você, esse é o primeiro de 7. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que detalhe que João está dizendo. Lá em João capítulo 1, de 49 a 50, então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Natanael creu para seguir Jesus. Agora, olha que coisa interessante. André, discípulo de João, que passou a seguir Jesus. João 1,40. André, irmão de Simão Pedro, que era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Natanael creu e seguiu Jesus. Mas não era discípulo. Creu e seguiu. André seguiu, mas tudo indica que ainda não cria dessa forma. Por isso que João está dizendo agora no verso 11, os seus discípulos creram nele. E aí eu quero usar um comentário que eu vi do comentarista bíblico, Estudo Bíblicos e Comentário. Ele diz assim: às vezes, seguir vem antes de crer. Foi o caso de André. Outras vezes, crer vem antes de seguir. Foi o caso de Natanael. Discípulos simples, e Jesus estava ensinando aquilo para os seus apóstolos. A pergunta que eu faço nessa noite para você é: você está seguindo Jesus? Ah, pastor, mas eu ainda não creio. Siga. Você ainda não segue Jesus? Creia. Ele é o noivo prometido. Ele é o que viria derramar o seu sangue. Foi isso que ele disse nas bodas de Caná. Ele quer muito mais que resolver um problema de conflito conjugal. Ele quer muito mais do que prolongar uma festa. Ele quer derramar o seu sangue em seu favor. Ele quer realizar uma aliança com você. Ele quer consumar o casamento dele com você, porque ele é o noivo e você faz parte
da igreja. Você é a noiva que Ele veio buscar. Você quer isso para a sua vida nessa noite? Curve sua cabeça onde você está. Eu quero orar por você agora. Diga aí onde você está agora, assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o noivo prometido. Quando eu vejo tantos sinais, tantas evidências apresentadas nessa passagem em Caná da Galileia, e João dizendo que esse é o primeiro de muitos sinais que o Senhor faria, mas eu entendo claramente nessa noite, eu recebo o noivo, eu quero fazer parte da noiva, eu quero ser a igreja com a qual o Senhor derramou o teu sangue e fez uma aliança e consumou um pacto, um casamento. Eu quero nessa noite fazer esse pacto, eu quero nessa noite, nesse sangue que foi derramado em meu favor na cruz do Calvário, eu quero celebrar como aquele casamento em boda de Caná celebrou com alegria a presença do noivo. Eu quero celebrar essa alegria na minha vida. Eu entrego ao Senhor nessa noite a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa, em nome de Jesus, receber o noivo e fazer uma aliança com Ele nessa noite, para a glória do Senhor. Prepare aí seu suco de uvas, prepare aí seu pão, porque nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. Bem, espero que você esteja aí com seu pão, com seu suco de uvas. Vamos ler o texto da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo nos ensina assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A razão que nós celebramos a ceia do Senhor é em memória do que Jesus fez e do que está prometido que Ele ainda fará, que é voltar para buscar a sua igreja. Então vamos fazer como Ele fez. Pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Nós já apresentamos ao Senhor, já está dividido entre nós. Vamos orar pelo pão vivo que desceu do céu, em memória de quem nós comemos nessa noite. Senhor Jesus, nós te louvamos por ter morrido na cruz do Calvário em nosso lugar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou o noivo e Ele cumpriu o seu papel para resgatar a noiva do Senhor, a igreja. Nessa noite nós somos gratos por esse pão, que representa o corpo de Jesus, enviado e pregado na cruz do Calvário em nosso favor. E nós comemos agora, em memória do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Comamos em memória de Jesus. O vinho tinha 3 grandes brindes para consumar o casamento. E depois, a núpcias, do casal consumava o casamento. Jesus ensinou naquelas bodas que Ele era o cordeiro, que Ele era a propiciação, o sangue, e que Ele era o noivo. E assim nos ensinou isso. E aí na cruz do Calvário Ele derramou esse sangue para consumar esse casamento. E é em memória desse sangue que estabeleceu essa aliança da igreja como noiva do Senhor com Ele, e que Deus aprovou e honra, é que nós bebemos nessa noite. Agradeçamos pelo sangue derramado da aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. Senhor Jesus, muito obrigado por ter derramado o teu sangue em favor desse pacto, dessa aliança, da consumação desse casamento da igreja com o Senhor. Nós bebemos agora em memória, enquanto aguardamos o dia em que encontraremos com o Senhor e para sempre seremos do Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso favor. E é em memória e em aliança com esse sangue que nós bebemos nessa hora. Bebamos em memória de Jesus. Glórias a Deus.
louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Comemos e bebemos agora em memória, aguardando a volta do nosso Senhor. Estende a sua mão, deixa eu impetrar a bênção para você que tem uma semana vitoriosa. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora está se reunindo dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite de paz, semana de bênção e de vitórias, em nome de Jesus.